Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu queria compartilhar com vocês o motivo pelo qual eu comecei a gravar esses vídeos. Tem algumas pessoas que me perguntam e hoje eu vou abrir o meu coração para vocês. Mas antes, por favor, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e deixar um comentário aqui. Antes de tudo, por que você acha que eu comecei esses vídeos? Deixa aqui seu comentário, eu quero saber quais são os seus palpites, né? Mas vamos lá, né? Vamos ao vídeo. Eu acredito que tem momentos na nossa vida, quando algo indigna muito a gente, às vezes é um sinal de que a gente precisa começar a trazer a resposta para algumas coisas. E quando eu me tornei mãe, né, até antes de me tornar mãe, eu já consumia muitos conteúdos sobre maternidade aqui no YouTube, no Instagram. Era um assunto que me interessava bastante. Mas tinha algo que sempre me deixava indignada, sabe? Que me deixava nervosa, sabe aquela coisa que diz assim, ai meu Deus. E eu falava isso com o Josh, eu falava isso com os meus pais, com os meus sogros, com os meus amigos, que era o seguinte: todas as vezes que eu via, né, os conteúdos de maternidade mais famosos, sempre as pessoas falavam a mesma frase: não podemos romantizar a maternidade. Porque nós não podemos romantizar a maternidade, porque a maternidade é muito difícil, porque depois que você tem filhos, você muda tudo, você não vai poder mais viajar, depois que você tiver filhos, seu marido não vai mais ligar pra você. E eu via tanto conteúdo sobre isso, que eu ficava assim indignada, eu falava assim, Deus, não é possível. Mas eu não tinha filhos ainda, então não podia, eu não me sentia no lugar de falar sobre esse assunto. Mas eu sempre vi as pessoas trazendo uma perspectiva muito negativa sobre a maternidade. É como se a gente não pode deixar de falar dos problemas. Ninguém pode entrar na maternidade sem saber que, olha, você vai passar por cada coisa. E aquilo ficava, né, no meu coração. Deus, será que ser mãe é tão difícil assim? Particularmente, eu tenho uma experiência sobre isso, porque eu não queria ser mãe tão jovem, né? Pessoalmente, eu não queria engravidar tão cedo. Eu pensava justamente como todo mundo pensava. Quando eu tiver filhos, a minha vida vai mudar, eu não vou poder mais viajar, meu marido não vai querer mais saber de mim. Esse tipo de coisa que eu já ouvi, gente. Se eu contar pra vocês o que eu já ouvi nessa vida sobre maternidade, mas deixa quieto, vamos continuar aqui com o vídeo. E eu não tinha esse desejo. E foi um processo onde Deus me ministrou muito sobre o assunto. E eu entendi também que a maternidade não era esse bicho de 7 cabeças que a maioria das pessoas falavam aí na internet que eles seriam. E até os conteúdos de maternidade cristã que eu consumia sempre vinha nesse aspecto, nessa pegada de que é difícil, é cansativo, é exaustivo e vai drenar você, literalmente. Quem vai querer ser mãe assim, gente? Quem vai querer olhar para a maternidade de uma maneira positiva desse jeito? E aí eu comecei a perceber que surgiu um outro extremo, né? E nada contra. Se você quer falar dos desafios da maternidade, tudo bem. Mas surgiu um outro extremo que é tipo assim, as pessoas falando sobre como era maravilhoso ter filhos, né? E ficar em casa, e como o seu chamado como mulher era isso, e que você tinha que ter, que toda a expectativa da sua vida tinha que ser nesse cuidado com o lar e com a casa e com os filhos. E apesar de que eu acredito nisso, que isso é muito importante, eu comecei a ver, tipo, um outro extremo, como se, tipo, se você não é aquela mãe que fica em casa, que cuida dos seus filhos, você não é uma boa mãe. E aí eu falei assim, meu Deus, nem um extremo, nem outro. E aí por isso que eu resolvi começar a fazer esses vídeos, porque de fato eu acredito que a maternidade é uma jornada incrível. E acho que com 2 filhos, agora eu posso falar um pouquinho mais abertamente sobre esse assunto. A maternidade, gente, é transformadora. Eu ouso dizer que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. E ouvir, algumas pessoas me ouvem falando disso e olham para mim, reviram os olhos e falam assim, mas você tá falando isso porque você não tá falando a realidade. Não, eu tô falando a realidade. Agora, existem desafios na maternidade? Existem. Vão ter momentos difíceis? Vão. Agora, eu te faço uma pergunta e eu queria que você refletisse sobre isso. O que
Ou qual área das nossas vidas não é difícil? Vamos pensar que eu decidisse não ter filhos e ser uma baita arquiteta renomada, melhor de Salvador. Ia ser difícil? Muito. Eu ia ter que ralar muito, eu ia ter que trabalhar muito, eu ia ter que me doar, passar madrugadas aí. Eu tenho uma amiga que é arquiteta, gente, pelo amor de Deus, eu não podia ser arquiteta nessa minha vida, não, porque eu não ia dar conta de perder tanta madrugada. Ia ser muito difícil, ia ser muito desafiador. Se eu decidisse ser médica, como era o meu primeiro plano, ia ser muito difícil, os médicos de plantão que o digam. Se eu decidisse fazer qualquer outra coisa na minha vida, ia ser difícil. Mas por que que quando a gente fala da maternidade, a gente traz um peso extra? Por que que quando a gente fala de qualquer outra coisa nas nossas vidas, a gente fala assim das dificuldades, mas fala dos benefícios, mas a sensação que eu tenho é que quando a gente fala de maternidade, tem assim, ó, uns 3 fardos por cima. E talvez isso tem a ver com o fato de que os desafios da maternidade é o desafio de abrir mão de si. Porque isso é verdade. Muitas vezes na maternidade você vai ter que colocar o seu filho como prioridade. Não é sempre, mas isso acontece. E aí? E aí a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo. E aí a gente tem que abrir mão do nosso eu. E realmente isso não é fácil. Mas eu tô aqui para te dizer que é transformador. Se colocaram na sua cabeça que a maternidade é um bicho de 7 cabeças, que é a pior experiência da sua vida, você está enganado. Você está enganada, né? É uma experiência maravilhosa. Eu tô há 3 anos aí nesse processo, pelo menos, e eu posso te dizer que a maternidade mudou a minha vida. A maternidade me tornou mais produtiva, a maternidade me tornou mais intencional, a maternidade me trouxe uma força que eu não sabia que eu tinha, mas que já estava todinha aqui escondida dentro de mim. E eu ouso dizer que as pessoas que olham a maternidade como peso, talvez precisam mudar um pouco a sua perspectiva. E eu posso compartilhar com vocês um momento em que eu vivi isso, porque antes dos meninos nascerem, eu tomei uma decisão no meu coração, né, junto com meu esposo, e eu disse: a maternidade ela não vai me impedir de fazer nada que eu queira. Eu quero viajar? Eu vou viajar e vou levar meus filhos juntos. Eu quero ir para algum lugar? Eu vou levar os meninos juntos também. E a gente vai viver a nossa vida como família. Eu não vou parar a minha vida, mudar toda a minha rotina por conta deles. Eles vão se adequar à minha rotina. Obviamente, existem exceções, existem momentos que a gente vai precisar ficar. Mas isso independe de filho, gente. É a vida que é assim, as circunstâncias acontecem. E de fato, quando os meninos nasceram, eu, desde pequenininha, deles pequenininhos, eu viajava muito com eles. Eu me lembro de uma viagem que foi um marco, que foi quando nós fomos para Israel, né? E eu até já compartilhei um pouco sobre isso aqui em algum dos vídeos, como essa viagem foi, assim, transformadora na minha vida. Só que naquele momento eu precisei tomar uma decisão. Ou eu viajava e levava os meus 2 filhos, Nathan tinha 4 meses na época e Benjamin tinha 1 ano e 6 meses, 5 meses, não sei. Ou eu não viajava, ou eu ficava em casa. E naquele momento, com a coragem que eu tinha uma rede de apoio nessa viagem também, eu decidi viajar. Foi fácil? Não, mas foi incrível. Foi maravilhoso. Ter filhos não me deixou de viver as experiências extraordinárias que eu vivi ali em Israel. Muito pelo contrário, eles me impulsionaram. Então, tem aniversário? Eu vou para o aniversário e levo os meninos. Tem alguma situação que eles não possam ir? Eu tenho alguém para cuidar? Eu deixo eles cuidando e eu vou. A grande questão é que a maternidade ela se torna muito pesada quando a gente coloca os nossos filhos num pedestal de que toda a nossa vida agora gira em torno deles. E, gente, isso não precisa ser assim. Obviamente, os nossos filhos vão exigir muito de nós, mas a gente não pode se anular no meio do processo. Deus nos criou para vivermos em família, para convivermos em família. Então, não é como se agora todas as necessidades dos filhos são acima de todas as necessidades da família. Não, como casal, juntos ali, a gente precisa discernir qual é o momento de direcionar cada coisa. Quer ver algo simples? Eu vejo muitas famílias que
direcionam todos os seus recursos para a festa de 1 ano dos seus filhos, para o brinquedo do momento, porque ele tem que ter o brinquedo do momento e você tá com suas roupas furadas de 2015. Isso não é saudável. Seu filho ele não precisa ter o brinquedo do momento, mas talvez ele pode ter um brinquedo mais simples e você pode também investir em algo para você. Isso é um exemplo simples de como o equilíbrio faz com que esse processo seja muito mais leve. Então, resumindo, o propósito desse vídeo é para você que já é mãe ou você que está pensando em ser mãe. Se em algum momento você ouviu que esse é o desafio mais difícil da sua vida e que isso vai drenar você, isso não é verdade. Vai ser difícil? Vai. Também não vou esconder para você o jogo. Mas qualquer outra coisa que você desejasse fazer na sua vida também ia ser difícil. Mas saiba que quando a gente se doa para uma profissão, isso é muito legal, isso traz muitos frutos. Mas quando a gente se doa na criação da nossa família, a gente está trazendo frutos para a eternidade. Quem sabe esse seu filho não vai ser um profeta abençoado que o Senhor vai usar para impactar vidas na última geração. Foi isso que o Espírito Santo me ministrou. E tenha certeza que esse processo também vai transformar você. Vai mostrar que existem coisas que precisam ser mudadas. Vai te levar a reflexões que talvez de uma outra maneira você nunca teria na sua vida. É a jornada mais linda e mais encantadora que existe. E eu te convido a mudar a sua perspectiva sobre a maternidade. É algo lindo, é algo encantador que vai te fazer crescer e que vai te trazer resultados para a vida eterna. Então é isso, espero que de alguma forma você seja inspirada. Em cada vídeo, gente, esse é o objetivo. Mostrar para você que a maternidade ela pode ser leve, que existem caminhos para que esse processo ele não seja pesado, mas que seja literalmente a melhor experiência das nossas vidas. E não deixe de me contar aqui nos comentários, por favor, se você já ouviu alguma coisa assim bem equivocada sobre a maternidade, bem ruim, ou qual é a sua perspectiva sobre esse processo nesse momento. Eu vou gostar muito de ler tudo que vocês vão colocar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.